Bom sábado. Que bom que você está aqui para mais uma vez adorar a Deus. Nós vamos começar o nosso louvor cantando o hino Digno de Louvor. De tua face, o que me resta fazer? Voltar ao pó da terra e a tua glória temer. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. Diante de tua face, o que me resta fazer? Voltar ao pó da terra e a tua glória temer. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Que somente a Deus seja o único digno do nosso louvor. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar a música Nasce em Mim. Que essa possa ser a sua oração nesse momento também.
nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecar. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecar. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva minha vida. Amém. Amém. Feliz sábado a todos. Vamos curvar nossas frontes para falarmos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, te somos agradecidos, ó Deus, por esse sábado tão bonito que o Senhor nos oferece, Senhor. Queremos, ó Deus, de coração sincero, entregar a nossa mente, o nosso louvor, a nossa gratidão a Ti nesse Teu santo dia, Senhor. Te pedimos humildemente que a presença do Teu Santo Espírito esteja aqui conosco nesta manhã, Senhor, para que juntos possamos exaltar, magnificar e glorificar o Teu santo nome, Senhor. Te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos mais uma vez, que todos sejam bem-vindos aqui à casa de Deus, para nós mais uma vez recapitularmos a nossa lição, a última lição deste trimestre. Gerardo, seja bem-vindo, amigo. Estamos aqui com o Gerardo, com o Marcelo, que vai nos ajudar. Você que está em casa também, se quiser participar, nós temos aí o Jailton, algumas pessoas que queiram fazer algum comentário, basta ligar o seu áudio, tudo bem, e compartilhar com a gente. E vocês aqui da igreja também, se tiverem algum comentário, basta levantar sua mão que o Divino leva o microfone para você, tudo bem? Vamos então iniciar aqui. Eu pensei que essa lição desse trimestre foi muito boa, mas eu não pensei que Mark Feeling ia terminar, Gerardo, de uma maneira tão maravilhosa como ele terminou essa lição, gente. Eu achei que, sabe aquela coisa, está muito bom, mas pode ficar melhor? Foi essa lição. Que lição, Marcelo? Um passo de fé. O verso a gente já conhece, né? De Filipenses. Tenham entre vocês, da igreja da Candangolândia, o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que não deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou. Na minha tradução diz, ele aniquilou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Esse verso aqui, para quem é pregador, sabe que isso aqui dá um sermão. Apenas esse verso. A imagem, eu gosto muito de analisar a imagem tem ali os pés de Jesus e o seu pé atrás, seguindo. Ele fica dizendo aqui no primeiro dia, do sábado à tarde, que aceitar esse comando,
exige sacrifício. Seguir a Jesus exige um sacrifício meu e seu. Às vezes é um sacrifício que você já passou, ou quem sabe um sacrifício que você esteja passando. Mas ele deixa bem claro o seguinte, que nós, como adventistas, muitas das vezes nós precisamos sair da nossa zona de quê? Conforto. Eu achei muito interessante, Gerardo. Tem o divino, falta... Ah, está aqui. Eu queria definir com vocês aqui, amigos, rapidamente, o que seria uma zona de conforto? Me ajudem. Marcelo, Gerardo, o que vocês acham que seria uma zona de conforto? Bom, eu fiquei pensando também nisso, Sandro, que você falava da introdução, não? Que esse passo de fé não é somente a fé no sentido, no conceito que a fé tem, não? De acreditar em algo que não se vê. É um salto, um pulo no vazio, não? Se você não sabe, você pode ter certeza, você pode confiar em Deus, mas é algo que humanamente é ilógico, não? É loucura, fala Paulo em outro lugar, não? Então é um sacrifício como você falava, Sandro, no sentido de enfrentar dificuldades, mas também no sentido de essa zona de conforto que você tem que deixar. Ah, mas eu sonhava tanto ser astronauta. Pode ser que você possa ser astronauta seguindo o Senhor, mas quando o Senhor te chama, muda tudo. Muda a prioridade e aquele assunto que você tinha primeiro na sua vida, agora mudou, agora já não é prioridade. Agora já eu vejo isso na zona de conforto, é deixar você e o que você quer. Exatamente. Para seguir o que o Senhor quer, que nós sabemos que é o melhor, mas que humanamente não é. Humanamente significa você se colocar depois e colocar Ele primeiro. E isso vai impactar todas as nossas decisões. Nós já estamos aqui, estamos experientes nisso, mas quando você é jovem, significa que carreira vai escolher, quem que vai ser tua companheira de vida. Ou seja, tudo muda, porque você agora vai tomar decisões com outros óculos, com outro prisma, não? E isso é sair da zona do conforto, porque é muito mais fácil fazer o que todo mundo está fazendo. Exatamente. Ir como todo mundo vai. Eu entendo que é você fazer mais do que você poderia fazer, né? E eu entendo também de que você só valoriza aquilo que você consegue com dificuldade, né? Ou com esforço, né? E esse passo de fé, eu acho que para todo cristão, né, eu acho que a gente deve sempre lembrar da figura de Jesus, que é o que a lição também vai discorrer aqui, mostrando claramente de que ele não veio só para morrer, né? Achei muito interessante essa pegada que o pastor Mark Finley trouxe, né? De que, na verdade, antes mesmo dele morrer, ele já havia dado um passo de fé, né? Que a lição ela vai transcorrer, né? E aí um breve resumo, né, desse trimestre nos ajudou também a entender um pouco qual é o nosso papel, né? A gente sempre tem muito aquela ideia de sair pregando, eu preciso pregar, tal, mas, na verdade, a gente precisa primeiramente fazer amizade com as pessoas. A gente precisa entender qual que é a dificuldade que a pessoa tem, a gente tem que ir até ao problema, né? Ao invés de somente querer levar somente a parte espiritual, né? De uma forma mais resumida, né, Sandro? Eu acho muito interessante, já que dessa abnegação do amor de Jesus, no segundo, no domingo, onde diz que Jesus, ele esvaziou-se, né? Ele tem na forma de Deus, querido. Ele não teve como usurpação ser igual a Deus. A gente pode notar que nós, seres humanos, quando nós estamos numa posição superior à de outrem, a gente quer mandar. Se possível, Marcelo, a gente até humilha a pessoa, se possível for. Até comentei com vocês que às vezes a gente atende um telefone e a pessoa fala assim, eu não sei se já aconteceu com vocês, você sabe com quem você está falando? Né? A pessoa do outro lado, ela já se coloca superior a você. E Jesus não teve esse sentimento. Ele deixou o quê? Ele deixou o céu, irmãos. Jesus saiu da zona de conforto. Eu queria falar uma coisa aqui que abarca toda a lição do trimestre. Os judeus da época de Jesus, eles não queriam sair da sua zona de conforto.
Agora que interessante, eles tanto não saíam da zona de conforto, como não deixavam as pessoas o quê? Entrarem. Percebe que diferença? Nós, como adventistas, nós devemos seguir esse passo de Jesus. Um amor abnegado. Um amor aonde, nossa, sábado à tarde, depois do almoço, como é bom aquele sábado sonário, não é? Mas tem pessoas que precisam ouvir a tua mensagem. A mensagem que Deus deixou para você. Se Deus abnegou-se a sua natureza divina para vir aqui, quanto mais nós, o que nós poderíamos fazer? Então esse amor abnegado é o exemplo máximo do que Cristo fez por nós. Sandro, e seguindo a linha do Marcelo que você falava, não? Pareceria ser que o sacrifício de Jesus foi a morte. A morte é fundamental para a nossa salvação. Só que então, se fosse só assim, aí Jesus hubiera vindo, morreu, foi embora. Mas por que ele precisou viver 33 anos antes? Se ele só precisava morrer para salvar a humanidade. Então, tentei achar, mas não achei. Em um lugar da lição dessa semana, o pastor Marfim fala que sim, que na verdade o objetivo de Jesus foi mostrar o amor do Pai. E esse amor do Pai estava desfigurado, assim como está hoje. Nós vemos assim, com qualquer pessoa que nós falamos, a figura do Pai ou de Deus está deformada. É um Deus que castiga, é um Deus que manda terremoto, é um Deus que manda epidemia, é um Deus que não atua. Como que ele não faz nada com tanta pessoa morrendo? Ou seja, é um Deus que sua figura está distorcida. Então, o primeiro, mesmo, como você falava, mesmo no povo de Israel, essa figura estava distorcida. Porque era um Deus que castigava, um Deus que não deixava você caminhar mais de não sei quantos metros no sábado. Então, muita coisa assim que Jesus tem. Seu sacrifício é importante, mas também ele veio a mostrar o Pai. E eu achei interessante porque essa é nossa função também, não é? Qual é o Deus que nós estamos mostrando? Porque eu posso ser muito bom em mostrar verso bíblico para você, só que você vai olhar para mim e dizer, tá, tudo bem, mas eu não quero ter o Deus. É um Deus que é muito duro, tirano, que não aceita as pessoas, que não... eu não quero esse Deus, não? E a forma que Jesus apresentava e como ele apresentava atraía as pessoas a Deus. E quando nós vemos líderes dessa época, o que acontecia? As pessoas fugiam de Deus. E é interessante, Geraldo, que Jesus falava coisas que às vezes não agradavam, não é verdade? Olha, se o fulano pedir para você andar com ele 1 quilômetro, ande o quê? Mas que isso, mano? O cara, eu já estou subordinado a ele. Então Jesus falava, olha, se alguém me bater na face, ofereça-lhe o quê? A outra. É o que você está falando. Era completamente diferente os ensinamentos de Jesus, não é? E eu queria fazer aqui na verdade, uma pergunta, né? Será que Jesus precisava vir e morrer no nosso lugar? Porque a gente sempre tem essa ideia, não, Jesus realmente, ele, né, o Cristo, ele tinha que vir e morrer. Não necessariamente ele precisava. Porque a partir do momento que o homem pecou, ele poderia simplesmente criar um novo homem. Nós precisávamos, ele não. Exatamente, né? Aí a gente vê realmente essa abnegação, né? O esvaziamento de si, né? Porque na verdade ele não precisava. Ele poderia recomeçar, mas esse não seria realmente o verdadeiro amor, né? A gente entende de que essa questão dele fazer algo sem que ele merecesse é diferente do que acontece conosco hoje, né? A gente comete qualquer erro, qualquer pecado, a gente tem consequência disso, né? Mas Jesus não, ao ele morrer, na verdade ele não tinha nenhuma, na verdade ele não tinha nenhuma sentença contra ele em relação a isso, né? Exatamente. A morte dele veio simplesmente porque ele nos amou, né? E é interessante a alegria dele, né, em relação à nossa aceitação. E aí a pergunta fica para cada um de nós aqui, né? Será que realmente nós aceitamos esse sacrifício de Cristo? Aí nós entramos no chamado do compromisso, né? Da segunda. Não tem como você seguir a Jesus sem você estar compromissado com Ele. Achei bonito aqui o Mark Philip falando que Pedro e João e alguns já ouviram falar da pessoa de Jesus. E ele estava ali pescando. Ele até ilustra de uma maneira bem interessante que era um sol, era uma tarde, eles estavam pescando e Jesus olhou para eles e falou o quê? Segue-me.
Homens que já tinham ouvido falar histórias sobre este Jesus. Queridos, quando você aceita o chamado ao compromisso de você fazer parte do corpo da Igreja de Cristo, não tem como você ser a pessoa que você era. Pedro, João, pessoas que eram às vezes chamados de filhos de trovão, teve pessoas que teve o seu comportamento completamente alterado. Ah, Sandro, mas isso é assim de uma hora para outra? Não, isso aí é devagar que a pessoa vai conhecendo a Jesus. E Sandro, a gente fala, na segunda falou da questão do chamado, né? A gente que trabalha na organização, na igreja, a gente sempre tem aquela ideia de chamado, ela é direcionada a pastores, a obreiros, né? Pessoas que estão trabalhando na linha de frente da igreja, tal, né? Mas a gente percebe claramente que o chamado é para todos, né? Foi aqui o chamado veio para os pescadores, eles não eram pastores, né? Não eram tampouco pessoas estudadas, né? Mas o chamado é para todos nós, né? Você pode ou eu posso ser chamado por Deus de repente na comunidade onde eu estou, né? Eu não preciso necessariamente, às vezes as pessoas, não, eu preciso ir para a África para sentir que eu tenho um chamado, né? Mas eu posso ter um chamado ali na minha família, no meu bairro, no meu município, eu posso fazer parte, né? Eu posso sentir chamado. E aí vem a questão também de como sentir esse chamado, né? Se a gente, muitas vezes a gente acaba não aceitando na nossa vida particular, né? Como é que eu vou aceitar um chamado para fazer algo além da minha vida particular? E aí aqui, Marcelo, abre aspas também para Jesus, não faz acepção de quem ele chama, né? Nos versos de cima ele chama João, chama Pedro, mas lá embaixo ele chama quem? Mateus. Quem que a gente poderia chamar de Mateus hoje? O ministro do Bolsonaro, Paulo Guedes? Poderíamos chamar ele de Mateus? Homens que você não imagina. Homens que você não imagina. São homens que quando tomam um chamado com o compromisso de Cristo, eles fazem coisas que nos surpreendem. Sandro, aí voltando um pouco no trimestre, como é a última lição do trimestre, se lembra que nós estudamos que Jesus veia em cada pessoa o potencial e a oportunidade dele. E ele não ficava fechado, não, é samaritano, não, então isso aqui não, que humanamente não fazemos isso. Não? O livro para essa pessoa, não, então, aqui essa casa tem muito barulho, aqui não está interessado. Na outra, não, aqui tem muita criança, ele está outra coisa. E assim você passou a quadra inteira e não deixou o livro. E Jesus, cada vez que ele veia uma pessoa, veia a oportunidade, ele aproveitava isso. Ou seja, isso tem que estar sempre em nossa visão, não? Jesus foi a falar para Pedro e João, que eram pescadores, não sei como falar, mas não eram os melhores na fala, na conversa, não eram os melhores para escolher como discípulos. E depois para Mateus, e interessante que eu gosto de pensar assim, não? Porque no Mateus, quando ele retrata seu chamado, ele fala, num verso ele fala o chamado, siga-me, e foi. Então, evidentemente foi algo tão forte para Mateus, que eu penso assim, não? Mateus pensava que Jesus ia fazer qualquer coisa quando viu ele chegar, menos chamar ele. Exatamente. Porque ele era alguém que colhia imposto que não era bem visto, não? Então ele vai fazer tudo, mas até pode vir e falar, teus pecados são perdoados, mas me chamar para estar ao lado dele. E eu acho que impactou tanto essa vida de Mateus, que Mateus até quando ele escreve, só disse, Jesus falou, segue-me, eu deixei tudo e foi. E é interessante, imagina Mateus batendo na casa de João, de Pedro, cobrando o imposto, né? Roma falava, olha, cobra R$100. Mateus chegava lá, é 170. E Pedro pagava, João pagava, e depois eles estavam andando o quê? Juntos. Vê o chamado? O Pedro olhava assim, esse cara cobrava, ele roubava, o cara é judeu, faz isso com a gente e tudo. Quando a pessoa é chamada e tem um compromisso com Cristo, Deus chama os improváveis. E você quer ver o mais improvável de todos? Está na terça-feira. Qual foi o mais improvável de todos? Paulo. Se a gente for falar de Paulo aqui agora, vai levar a lição inteira, vai levar o tempo todo. De perseguidor a perseguido. Um homem que teve que desaprender o que sabia para reaprender o que Deus queria falar para ele.
Paulo era um dos mais improváveis. Se Mateus ainda conseguia andar com João, Pedro e os discípulos, ninguém queria andar com quem? Com Saulo de Tarso. Entende? Jesus coloca ali em Damasco, onde Saulo cai, se levanta, fica cego e vai até uma cidade e chega lá, encontra um profeta, o profeta abre os olhos e ele fala, nossa, o que está acontecendo? E o interessante disso, da história de Paulo, que quando eu estudei a vida de Paulo, a gente pensa que ele caiu e foi para lá e já recuperou a visão e já foi pregar. Não, irmãos, Paulo ficou 3 anos na Arábia Saudita, 3 anos assim, ó, quem é esse Jesus? Quem é esse homem que... Por que eu caí? Por que eu... 3 anos, irmãos, pensando sobre aquilo. Até que um dia lá, pelo Espírito Santo, Barnabé o chama, né? Barnabé lembra dele e fala, olha, tem um homem que se entregou e chama. Então, o que é improvável aos nossos olhos, essa é a suma. Deus, Ele escolhe as pessoas sem acepção do que ela é. Não é verdade? Marcelo, Geraldo? Eu queria pensar nisso, Sandro, talvez para trazer para a nossa vida prática. A igreja essa está cheia de improváveis. Sim. Todos nós somos improváveis. Porque humanamente, talvez, nós temos todas diferentes histórias, mas humanamente, ninguém podia ver uma coisa. Mas alguém viu, o Espírito Santo usou alguém para nos chamar, e hoje nós estamos aqui. Mas porque Deus deixou tudo lá para vir por nós. Também tinha outra frase, não estou achando muita coisa, mas falava assim, que nós na verdade vamos entender o sacrifício de Jesus, de deixar tudo, só quando estemos lá. Porque para nós, falar dos céus agora, é algo que nós não vimos, nós não sabemos. Então só quando nós estemos lá, vemos vamos entender o que Ele deixou, para vir a salvar alguém que não valia nada, não? E olha o rol de categorias dos escolhidos. Endemoniados, né, Marcelo? A mulher samaritana, a prostituta, o próprio Mateus, o coletor, os pescadores, o feroz e ousado Paulo. Então, nunca pense assim, ó, eu não sou capaz de trabalhar na obra de Deus, eu não sou suficientemente capacitado. Não pense assim, amados. Olha a Bíblia, pessoas iletradas, pessoas que, se hoje Jesus viesse, muitos de nós não escolheriam eles, não é verdade? Ó, Pedro é muito sério, muito abrupto, muito ignorante. João é tempestuoso. Não. Tomé ali, ele tem que ver para crer. Não. E Jesus, ele vai mudando as pessoas que ele chama. É isso que me impressiona no Evangelho. É você ter essas pessoas que, para nós, são difíceis de obter a salvação, e vem Cristo e oferece para elas a salvação. E é interessante assim na questão de Paulo, né? Paulo ele era uma pessoa que tinha um conhecimento, né? Mas que estava indo numa direção totalmente errada. Né? E aí a gente vê na sequência quando Paulo tem aquela, de certa forma, uma visão, né? E ele acaba, na verdade, tendo uma visão, mas acaba perdendo a visão, né? E aí a gente vê na sequência, né? Porque geralmente a gente sempre imagina que uma pessoa que tem uma luz, ela vai ser um revolucionário, né? Mas se a gente perceber na vida de Paulo, ele submeteu à vontade de Deus, ele submeteu também às autoridades da igreja, né? Ele trabalhava, né? E aí vem uma questão interessante, né? A gente às vezes tem que entender um pouco sobre essa questão da organização da igreja, né? E nós temos aí a igreja adventista que é muito bem organizada, claro. Somos falhos, tem pessoas, são humanos, né? Mas Paulo ele mostra claramente que a gente também tem que viver em comunidade, em conjunto e tomar decisões. Por isso que tem as comissões, as reuniões da igreja, né? E Paulo ele tinha esse senso, né, da missão, mas ao mesmo tempo de trabalhar em conjunto. E Paulo não andou com Jesus, né? Paulo não viu os milagres de Jesus. Paulo não viu as curas de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque os discípulos vivenciaram isso. Eles não pregaram na abrangência que o apóstolo pregou, na Ásia, na Europa, e nós sabemos até onde chegou o ministério de Paulo. Pastor? Voltando aqui na sua fala anterior, Sandro, quando você falou da qualidade das pessoas que Jesus chamou, né? Ele chamou cobradores de impostos, eram considerados ladrões. Prostituta, né?
pescadores eram discriminados, Sim. assim como pessoas que olhavam ovelhas. Quando a liderança de Israel via Jesus andando com esse bando, eles diziam assim: isso não vai dar em nada com quem ele anda. Isso não vai dar em nada, só tem gente, não vai dar em nada não. Só que as pessoas quando viam assim, cara, ele aceitou Mateus, ele aceitou Pedro, eu acho que ele me aceita. As multidões iam Jesus. Porque quando você olha para como que nasceu a nação de Israel, a nação de Israel, ela nasce lá depois da Torre de Babel. Deus desce para olhar a torre e fala assim: não há limite, não tem como salvar o homem. E agora Deus muda o plano da salvação. Ele elege Abraão. Ele elege Abraão de Ur dos Caldeus para evangelizar os outros. Essa é a ideia desde o início. Deus escolheu Abraão e não os outros, para alcançar os outros. Porque do jeito que Deus falava com cada um, até ali, dali ele disse: não dá mais, não tem como salvar não. Ele agora elege. Então essa nação inteira era uma nação missionária. E quando Jesus chama 12 judeus, os discípulos dele, o que ele está fazendo ele está novamente chamando Israel, 12 símbolos dos discípulos, chamando e os enviou. A igreja existe para pregar o evangelho. A igreja não existe para outra coisa. A gente faz muita outra coisa na igreja que devemos parar de fazer. Para que tem associação? A associação é para a igreja ir mais longe. Aquilo que a igreja local não consegue fazer, a associação está aí para ir nos bairros que não tem. Para que tem as divisões? As divisões estão aí para ir nos países que não tem o evangelho. E às vezes a gente faz como Israel, né? A gente se perde e fica ali rodando, né? Ou como os discípulos. Pedro, ele sai pregando o evangelho até as fronteiras de Israel. Em Jope ele estava voltando. Sim. Se o anjo não aparece para ele, né? Então eu percebo que muitos de nós não vamos estar no céu. Muitos de nós não vamos estar no céu. E que sentamos no banco da igreja, simplesmente porque não ligamos para o outro. O evangelho de Jesus não teve essa influência em nossa vida. A gente não ficou louco por ele para sair. A gente não ficou igual os discípulos ficaram, né? Então, e isso é um ponto importante nos últimos dias. Sim. Né? É nós estarmos apaixonados por Jesus. Queridos, agora a gente chega aqui na exigência de amor. Isso aqui eu falei para mim, eu tenho que ler essa frase amanhã, quarta-feira. Diz ali, a essência do cristianismo, preste atenção, a essência do cristianismo não é abandonar as coisas o quê? Ruins para sermos salvos. Jesus não abandonou coisas ruins no céu para ser salvo. Ele abandonou coisas boas para que outros pudessem ser o quê? Salvos. Só isso aqui, Gerardo, já mata esse dia, Marcelo. Que frase espetacular essa. Eu e você devemos deixar as coisas boas, aí nós voltamos à zona de conforto, né? Para ir levar a mensagem a quem não conhece. Esse ponto é importante, não é verdade? Algum comentário, Marcelo, Gerardo? Olha só, o amor de Deus, o amor divino de Deus, ele é passivo ou ele é ativo? O amor de Deus, ele é ativo. Não tem como você conhecer a Cristo e ficar calado. Não tem como você amar a Jesus e não levar isso para outra pessoa. Conheci um testemunho de um jovem que chegou num JA e agradeceu que ele tinha terminado a sua formatura de 4 anos e veio na frente da igreja e falou: queridos, eu queria agradecer porque eu me formei na faculdade, fiquei 4 anos e ninguém descobriu que eu era adventista. E ele falou isso com muita alegria. 4 anos ele podia ser o quê? Luz. Poderia levar a mensagem para alguém, mas ele está feliz porque ninguém descobriu que ele era adventista. Então, se você se tornar insípido, se você não tiver sabor, quem vai pisotear você? O mundo. O mundo vai te pisotear. A gente tem que ser o sabor de Cristo aqui na terra. A gente tem que levar amor às pessoas que precisam.
E esse título, né, da quarta, né, as exigências do amor, nos faz pensar em algumas coisas, né? Porque na verdade o amor é algo prático, deve haver, né? Não é somente um sentimento. Então, a partir do momento que a gente diz que ama a Deus e quer estar no céu, quer levar o Evangelho, né, a gente tem que tomar algumas atitudes, né? Aí a pergunta até que eu coloquei aqui: o que eu estou fazendo realmente para demonstrar esse amor que eu sinto por Deus? Será que eu só faço a minha oração, né? O que eu tenho de fato tenho feito? E aí a gente iniciou a lição falando da questão da zona de conforto, né? A gente tem sempre aquela ideia, não, ir para a igreja é importante e tal, né? O sábado, né? Toda essa questão, mas durante a semana, será que realmente eu estou mostrando que eu amo a Deus, né? É como um casamento, né? Tem ali a questão do trabalho da casa, tem as louças, né? Às vezes eu falo até minha esposa que eu não estou ajudando ela, estou fazendo a minha parte, não é? Então, na verdade, a gente tem que tomar as ações, né? Porque, na verdade, quando a gente diz que ama alguém, a gente vai fazer alguma coisa por ela, não é? A gente não vai simplesmente ficar esperando, que é o grande problema do ser humano, né? Eu só vou pregar para o meu vizinho se ele vier até mim e falar: olha, eu quero um estudo bíblico, não é? Ou está ali uma pessoa passando necessidade, isso acontece comigo, até esse tempo atrás estava conversando com a minha filha, né? Às vezes eu tenho uma dificuldade de ajudar as pessoas que pedem, porque eu sempre estou julgando, não é? E aí isso não é o verdadeiro amor, né? Porque você sempre tem aquela ideia de que você é melhor, mas que na verdade assim as pessoas têm que fazer a parte dela, eu tenho que fazer a minha parte, né? E aí vem realmente essa questão do amor, né? O que eu estou fazendo? Pode falar, Geraldo. Não, respecto ao amor, eu sempre penso assim, não, que você ama da maneira como você entende o amor, como entende o amor de Deus. E eu acho que isso é algo para nos refletir, não? Quando se lembram quando Jesus está na sua última semana e vem a mulher e unge assim, unge os pés dele, não? Ele está na casa de um fariseu e o fariseu fica pensando assim: puxa, se Jesus soubesse quem é essa mulher, ele não aceitaria, não? Aí Jesus faz uma pergunta e diz: olha, alguém está devendo, vamos falar assim, 100 mil reais para alguém, e esse alguém perdoa. Só que alguém está devendo 1 milhão de reais para o outro e também perdoa. Quem de vocês acha que ama mais? E aí responde: bom, aquele que foi perdoado de 1 milhão. Então Jesus, a resposta que eu encontro aí: todos nós necessitamos o mesmo perdão, não importa o pecado que nós fizemos. Só que se eu fui perdonado, eu amo mais. Então, se meu amor está frio ou não está bem, o problema não é o mundo que está frio, o que está lá está frio. O problema é eu tenho um problema com Deus. Talvez eu não percebi ainda a plenitude do amor de Deus, porque eu vou amar o outro como eu sinto que Deus me amou a mim. Se eu me acho suficiente, ou seja, Deus me aceita porque eu sou bom. Então aquele lá, ele tem que ser bom. Então eu vou julgar ele. Mas se eu entendo que eu sou aceito por Deus, não por lo que eu sou, senão porque Deus me ama, e se me aceitou a mim, eu vou aceitar a ele também, porque... É essa parte que eu queria falar, Geraldo, que a segunda parte aqui deste dia vem dizendo sobre Pedro, né? O que Pedro fez com Jesus, andava com Jesus, via coisas maravilhosas com Jesus. Pedro fez milagres incríveis. E na último instante ali, o que Pedro fez com Jesus? 1, 2, 3 vezes. Na terceira vez ele fez um juramento, onde ele diz: verdadeiramente eu não conheço este homem. Vocês não têm noção que é um juramento para um judeu. É uma coisa solene, é uma coisa sagrada. E Jesus vem até Pedro no último capítulo do Evangelho de João e fala aquela coisa, né? Pedro, tu me amas 3 vezes. Ali a lição vem dizendo que Jesus com isso estava reconstruindo, não é verdade, ali com Pedro, a confiança de Pedro. O que eu quero dizer para vocês que estão em casa e aqui? Você acha que foi tão longe que não pode voltar para os braços de Jesus? Você acha que já fez coisas absurdas e que Deus não vai te aceitar no seio dele? Queridos, olha Pedro. Eu e você não andamos com Pedro. Pedro ressuscitou, Pedro fez coisas incríveis. E Jesus, nos últimos instantes, ele negou a Jesus, e Jesus vem e fala: olha Pedro, eu preciso de você.
Só que aí vem aquela coisa, olha, vai ter um preço para ti, Pedro, e vai ter um preço para você, igreja da Candangolândia. Você quer me seguir? Quer me servir? Quer espalhar o meu amor por onde você for? Tá. Você vai gastar gasolina, você vai gastar a sola do seu sapato, você vai gastar tempo com a sua família, você vai gastar muita coisa que é sua, mas você tem que ter o que a gente viu na outra lição, no outro dia. A gente tem essa abnegação para poder falar do amor de Cristo. E Pedro é um exemplo maior disso, né? Podemos ter falhado em seguir Jesus por nossas ações, mas a boa notícia é que a graça de Deus está disponível. Queridos, antes de eu ser adventista, eu era roqueiro, meu cabelo era grande, eu ficava ouvindo rock and roll, eu bebia muito, eu ia no cemitério mexer nessas macumbas, não tem essas macumbas de cemitério? Eu ia lá e mexia, e pegava aquilo lá, as pessoas passavam com a Bíblia na minha frente, eu falava, vai lá, dá dinheiro para o pastor, seu abestado. Isso era o Sandro, entende? Eu nunca imaginaria um dia que eu estaria na igreja da Candangolândia falando para vocês isso. Cristo chama qualquer um de nós, amém por isso? Independente da situação que você esteja, né? A exigência do amor é um sacrifício. O de Paulo foi grande, né? O seu pode ser pequeno, mas ele não é pequeno diante dos olhos de Deus, amém? Sandro, além dessa palavra sacrifício, eu queria ressaltar, voltando um pouco para trás, mas já para encerrar, a palavra que está na segunda, que é o propósito. Sim. Quando nós entendemos como cristãos qual é o propósito de nossa vida aqui, isso muda nossas decisões e nossas atividades. Quando Deus dá o propósito, o norte para nós, por que nós estamos aqui, o que é o que nós fazemos, aonde que nós vamos, quão que importante é falar para a pessoa que está morrendo ao nosso lado. Bom, tá bom. Não, o tempo tem que ser aproveitado, o tempo fica pouco tempo. Quando você entende a dinâmica do grande conflito e você está nesse conflito, você não é... Não, eu vou ficar de fora, não... Deixa entre ele. Não, você está. Ou de um lado ou do outro, mas você está. E a Tem pessoa... como ficar no meio do muro. Não tem como ficar no meio. E isso, a pessoa que está morrendo na nossa frente, ele está morrendo para o outro lado. E você vai ter compromisso por isso, porque você vai ser cobrado por essa sangue, não? Que está sendo derramada aí. Você não está fazendo nada para o que está ao lado. Não por um sentido de que você se cobrar, de que você tem que fazer, senão que você tem que chegar com a mensagem para a pessoa que está sofrendo. E a lição também é uma coisa que eu aprendi nesse trimestre, não? As pessoas que nós vemos que estão talvez com essa atitude que você falava, não são pessoas que eles não querem saber nada de Deus. São pessoas que não têm propósito na sua vida, estão buscando propósito para a sua vida. E elas estão picotando em todo lado para ver se alguma coisa presta, e eles não estão achando. E como eles não puderam sentir o amor de Deus, eles não veem nada no amor de Deus, não? Mas nós temos que mostrar que sim, que Deus ama e que Deus não aceita, e que isso é o que dá propósito para a vida, não? Amém. Marcelo? Tinha uma frase que eu tinha notado, mas eu não tinha mencionado, que foi no domingo, que fala assim: o céu valerá qualquer sacrifício que fizermos aqui. Né? Então, vai muito daquela questão do que a gente está vendo hoje. Se eu ver somente esse momento, realmente eu não vou fazer a minha parte, mas a partir do momento que a gente consegue enxergar um céu, a gente consegue enxergar algo melhor do que a gente tem aqui, né? Porque até a lição mencionou de que a gente deixa coisas que nos fazem mal, mas na maioria das vezes a gente vai deixar coisas que nos fazem bem, humanamente falando. Exatamente. Não é? Mas a gente entende que tudo aquilo que a gente deixar aqui realmente tem um único propósito, que é ir para o céu. Né? Então Deus realmente ele está nos preparando um céu, e que a gente possa, né, ter realmente essa certeza a cada dia. Na verdade, assim, a decisão que eu tomo hoje não vai servir para amanhã, desde que eu permaneça na decisão que eu tomei ontem. Né? Então, a gente tem muito essa dificuldade. Uma vez a gente se entrega para Deus, mas amanhã eu não preciso, não. Pelo contrário, viver a cada dia. A gente vê a vida de Paulo, né? Paulo foi uma sequência, né? Ele foi crescendo, ele foi fazendo renúncias e ele foi fazendo a parte dele, né? Sempre instruído pelo Espírito Santo de Deus. Exatamente. Esse compromisso de amor, eu iniciei a lição aqui dizendo que, para mim, Mark Filling fechou de uma maneira espetacular essa lição,
porque fica a indagação na quinta-feira. Cristo pede para a gente fazer tudo pelo próximo. Amar como Ele amou, cuidar como Ele cuidou, entender como Ele entendeu. Mas aí, queridos, eu não quero desapontá-los. A gente é capaz de dar a vida pelo outro. Que finalização de lição incrível. Você, você em casa, você é capaz de dar a vida por outra pessoa? Você é capaz de ser humilhado, pisoteado, colocar uma coroa em você de espinho, pendurado numa cruz? Você é capaz de fazer isso por alguém? Todos sabem que tem 2 anos que eu me tornei pai e eu nunca imaginei que eu fosse sentir um amor tão grande por uma pessoa igual eu sinto pela minha filha, Gerardo. É uma coisa assim impressionante. Eu achava que eu amava a Cíntia, né? Espero que ela não esteja online. Eu te amo, amor. Mas o amor que eu sinto pela minha filha de 2 aninhos é uma coisa assim que você fala, cadê a arma, cadê a metralhadora, né? Você se joga, você é pai, vocês são pais, sabe o que eu estou dizendo? E é isso que Cristo fala. É isso que Cristo pede para nós. Você é capaz de dar vida por alguém que não seja a Giovana? Percebe? Porque o amor de Deus, Jeremias fala que a balança de Deus, ela não é de 2 prumos. A Bíblia fala em Jeremias que a balança de Deus, ela tem um prumo só. Não é 2 pesos e 2 medidas. É uma medida só. É a justiça, a graça e a prima da graça, que é quem? A misericórdia. Então, Mark Phelan terminou essa lição de uma maneira muito incrível. Eu espero que vocês tenham estudado essas 12 lições, essas 13 lições, que foram realmente lições para nós, Gerardo, que acompanhamos aqui, os nossos amigos que nos assistiram, e que nós possamos sempre dedicar a nossa vida ao Senhor, amém? Nossos amigos têm algumas considerações finais, o nosso tempo já foi, não? Então, eu gostaria de convidar agora a filha do Marcelo, a Isadora, que ela vai louvar ao nosso Deus nesse momento. Que existe um céu, que meu Jesus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava me esperando nesse meu novo e lindo lar. Belos jardins, lago de cristal,
Posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eterno amor que me salvou. Amém. Vamos a ficar en pie para orar, finalizar nossa escola sabatina. Nosso bom Deus, nós estamos gratos porque esse trimestre nós estudamos de como fazer amigos para Ti. Senhor, sabemos do propósito que o Senhor deu para a nossa vida, de poder alcançar pessoas com a mensagem de Teu amor, de Teu sacrifício, do que o Senhor tem os braços abertos para receber a cada um de nós. Não importa o que nós fizemos, não importa o que a nossa história, nosso passado, o Senhor só olha a nossa vida e o que o Senhor pode fazer conosco. Senhor, fica conosco nesse sábado, que possa ser uma bênção para nós, para nossas famílias, para nossas decisões, para que possamos, Senhor, também poder alcançar outras pessoas e usar a vida e o tempo que o Senhor nos dá para poder alcançar corações que estão necessitados de Ti e necessitados do milagre que o Senhor fez em nós. Fica conosco agora, Senhor, nesse culto, pedimos em nome de Jesus. Amém.